Torcedor São Paulino, sabadão aqui de grande repercussão no São Paulo, aqui a Imprensa Esportiva falando aqui de negociação milionária no São Paulo e também pessoal comentando do jogo de hoje aí e isso e muito mais. Pessoal, assista o vídeo até o final que tá muito interessante. Brasileiro, agora com informações de Cuiabá e São Paulo, o Edu Afonso chegando com a gente. Fala, Edu, beijo pra você. Tudo bem, Gláucia? Grande beijo para você, abraço aos comentaristas e ao fã de esportes. Delegação de São Paulo viaja para Cuiabá nesta sexta-feira para o jogo de amanhã, 19 horas, contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro na Arena Pantanal. São Paulo tem objetivos bem diferentes do seu adversário. Enquanto o Cuiabá, penúltimo colocado, briga em 11 rodadas para permanecer na primeira divisão, pode cair pela primeira vez, o São Paulo em quinto lugar está tentando entrar no G4 e mais, a 10 pontos do líder Botafogo, por que não? Faltando 10 partidas, 30 pontos a serem disputados, não ainda tentar uma reação, uma arrancada no Campeonato Brasileiro e quem sabe nas últimas rodadas poder brigar pelo título. Título que escapou das mãos, pelo menos a tentativa de buscá-lo, tanto na Copa do Brasil como também na Copa Libertadores. Falando de time, o encerramento da preparação foi lá no CT da Barra Funda, na manhã desta sexta-feira, com desfalques já conhecidos, além do Pablo Maia, do Alisson, do Patrick Lanza, o Michel Araújo também está no departamento médico, o Alan Franco e o Caleri estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Novidade mesmo, Rodrigo Nestor, que volta de suspensão. Provável time do São Paulo com Rafael no gol, Rafinha, Arboleda, Sabino substituindo a Alan Franco e o Wellington na lateral esquerda. Luiz Gustavo e Bobadilha, convocado para a seleção paraguaia, depois do jogo viaja domingo para se apresentar ao seu técnico na seleção do seu país. A linha de três com Wellington Rato, com Luciano e Lucas Moura e no ataque, substituindo a Caleri, André Silva, que fez o último gol na vitória contra o Corinthians por 3-1. Existe muita boataria, Glaucio e companheiros, sobre uma possibilidade de saída do técnico Zubeldia, que parte do departamento de futebol do São Paulo não estaria muito satisfeita com aquilo que ele apresentou, principalmente de trabalho nas eliminações para Atlético Mineiro e para Botafogo na Copa do Brasil e na Libertadores. Nesta sexta-feira, aqui no CT de Cotia, o presidente Júlio Casares deu uma entrevista coletiva, meio que garantiu a presença de Zubeldia, pelo menos até o final do ano, nessas últimas 10 partidas do São Paulo na temporada. Não há nenhum tipo de problema. Quando eu vejo, entre aspas, fritura, nós não comemos muita fritura porque o Dr. Howie proíbe. O que não existe na nossa prática é fritura de profissional. Existe diálogo, existe verdade. E nós estamos felizes, não é porque perdeu uma classificação está tudo errado. E às vezes também quando ganha não está tudo certo, não. O que nós temos que ter é um diálogo. Então eu vejo isso mais como uma questão festiva de alguns blogs para colocar uma fervura onde não existe. Então o Zubeldia merece a nossa confiança, super prestigiado. Agora, é claro, o futebol é dinâmico, mas eu não vejo nenhum tipo de risco nesse momento em estar trabalhando. Então nós temos que olhar isso com tranquilidade e sempre discutindo internamente. Quando a conversa é no campo externo, a gente fica tranquilo, porque 99% de não ser verdadeiro. Aí está Júlio Casares, lembrando que Zubeldia, depois desta pré-temporada, deverá ser reavaliado. Ele tem mais um ano de contrato com o Tricolor. O vínculo inicial se encerra apenas em dezembro de 2025. Aqui do CT de Cotia, Eduardo Afonso, para os canais ESPN. E aí os números do Zubeldia desde a estreia dele como técnico do São Paulo. 39 jogos, 20 vitórias, 8 empates, 11 derrotas, aproveitamento de quase 60%, né, 60,7%, 50 gols marcados e 30 gols sofridos. E eu não vejo nenhum sentido em se cogitar a saída do Zubeldia nesse momento. Se existe uma fritura, ela é completamente equivocada e sabotadora ao São Paulo. Para mim, quando a gente olha o campo, a gente olha um bom trabalho, uma equipe organizada. Ele teve problemas, perdeu jogadores importantes como o Alisson e Pablo Maia e mesmo assim conseguiu colocar esse São Paulo em um nível competitivo bem aceitável. Por um detalhe, não se classificou para uma semifinal de Libertadores. Não vejo muito sentido, né, Calçade, de você cogitar uma saída do Zubeldia do São Paulo. Olha, se eu sou concorrente do São Paulo, eu ficaria muito feliz, porque nesse ritmo, logo terá um bom treinador no mercado, que não tá fácil para encontrar. É assustador, é assustador. Acho que tem um ponto aí. Quando o São Paulo ganha a Copa do Brasil ano passado, com o Dorival Júnior,
o torcedor de São Paulo passou a acreditar que a partir dali era Libertadores da América, Campeonato Brasileiro e tudo que viesse pela frente ele ia dominar. Talvez fosse legal pensar que ali estava um limite, que era aquilo que era possível conquistar. Sem mais investimentos, talvez seja isso, né? E aí se olha para o Zubeldia como o cara que não conseguiu transportar o São Paulo para uma disputa de título de Libertadores da América. Poxa, é o fim da picada, né? Agora, que existe, né, no ambiente do São Paulo, esse zum, essas conversas, elas existem e elas são assustadoras. E assim, quando não tem crise, a gente arranja. A gente, eu digo, eles mesmos. E é o que eles estão fazendo para subir o dia. Mas a concorrência agradece. Se ele deixar o São Paulo, como falou o presidente, neste momento, quer dizer, né, o futebol é dinâmico. Meu amigo, o futebol é dinâmico. E quando ele usa neste momento... Luciano Basejo. O Luciano é um jogador importante para muito torcedor, é ídolo do clube, né? Um jogador que fez gol na final do Campeonato Paulista, ajudando a tirar o clube de uma fila bastante duradoura, né? Depois também foi campeão da Copa do Brasil, campeão da Supercopa do Brasil, enfim, já tem títulos importantes, é idolatrado pela torcida, mas o Luciano muitas vezes não apresenta futebol do tamanho da sua idolatria, né? Da idolatria que ele recebe. Só que quando ele começa a perder espaço, começa a ser questionada a sua titularidade, ele vai lá e marca um gol decisivo, faz um bom jogo num clássico. Ele é o jogador que aparece em jogo grande, mesmo não rendendo muitas vezes aquilo que se espera dele. Por essas e outras, ele é esse personagem tão controverso e que divide opiniões. Mas é fato que decisivo, o Luciano foi vencendo e espero aí que continue sendo para o time tricolor. Eu acho o Luciano um cara muito importante para o São Paulo, ainda para a realidade do São Paulo, porque se fosse um time de gênios, de craque, aí você ia falar, não, o Luciano não tem espaço. Mas não é, o São Paulo é um time que tem suas limitações técnicas, embora tenha melhorado bastante de uns anos para cá, né? Foi campeão da Copa do Brasil, manteve um nível legal. E o Luciano é um cara que, mesmo não sendo aquilo que ele pensa que ainda assim ele é importante. Eu acho que o Luciano, ele pensa que joga mais do que na verdade joga, mas ainda assim ele é fundamental para as pretensões que o São Paulo tiver, para os objetivos que o São Paulo tiver, porque de fato ele aparece muitas vezes em momentos decisivos. Sabe, apertar uns parafusos de vez em quando, ele tem algumas atitudes intempestivas que prejudicam a ele e o próprio São Paulo, né, comportamento. Mas no São Paulo muita gente tem, né? O próprio técnico. O Rafinha tem 50 anos de idade e continua aprontando, sendo expulso no banco, fazendo confusão desnecessária. Então, o Luciano é um desses caras, né? Que gosta de botar fogo no jogo, mexe muito com os rivais. A torcida rival não suporta o jogador. Que não precisa, sabe? Ele dá uma desequilibrada. Ele agita pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal, mas eu acho um jogador importante também pro São Paulo. Qual que é a posição do Luciano? Eu acho que ele é um meio atacante, né? Então eu quero saber quem é o seu meio atacante do Troféu Mesa Redonda. Se você tivesse que votar de todos do ano todo, da temporada, pra você, que eu faço pergunta difícil. Eu acho que eu iria de Arrascaeta. Você iria de quem? De Arrascaeta. Arrascaeta. E você, Alex? Meio atacante. Acaba sendo, né? Acaba sendo. Mesmo o Arrascaeta, nesses últimos tempos, assim, bem recentes, se machucou, caiu um pouquinho de rendimento, mas ele continua sendo um grande jogador, um craque. E por não ter tido nenhuma outra sensação nessa posição específica, acaba sendo o mais conhecido por ser o melhor. Então o Arrascaeta também seria o meu voto nesse momento. Daqui a um mês eu não sei. Isso, hoje seria o Arrascaeta. Ainda de Arrascaeta. Então vai lá votar, você também, troféumesaredonda.com.br. Outro atacante que vem se destacando na temporada é o André Silva. José Pá está no CCT da Barra Funda com as notícias sobre o jogador e o tricolor. Boa noite, Zé. O André Silva pode ser titular, é isso? Fala, Mi, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo aí que tá acompanhando mais uma edição do glorioso Gazeta Esportiva. Pode ser sim titular, né? O São Paulo tem jogo importante amanhã contra o Cuiabá, fora de casa, mais uma rodada aí do Campeonato Brasileiro, mas mais do que isso,
Com muitos torcedores do São Paulo com quem eu venho conversando, muitos entendem que o André Silva ele merece uma chance no time titular, porque os principais jogadores do São Paulo não estão rendendo muito nos últimos jogos, né? Então a gente preparou uma tela para mostrar para vocês aí alguns números do André Silva no Campeonato Brasileiro. Na verdade, um número específico aí, que é o número que importa para o atacante, né? A quantidade de gols. O André Silva já marcou 5 gols no Campeonato Brasileiro desse ano, está empatado com o Caleri, que é o grande ídolo, o grande jogador do São Paulo, né? Nessa temporada, nos últimos anos. Tá atrás só do Lucas e do Luciano, que vocês comentavam ainda há pouco aí, que apesar de ser muito criticado, é o cara que mais marcou gols pelo São Paulo no Campeonato Brasileiro desse ano. O André Silva entrou bem contra o Botafogo, deu assistência pro gol do Caleri, fez gol contra o Corinthians, né, na última rodada do Campeonato Brasileiro, então é um cara muito importante quando sai do banco, mas muitos São Paulinos, repito, entendem que ele tem que ter uma oportunidade sim no time titular. O São Paulo trabalhou na manhã de hoje aqui no CCT da Barra Funda, já foi lá para Cuiabá para o jogo de amanhã lá na Arena Pantanal, então já está muito preparado para essa partida e fica a expectativa para a gente saber qual time que vai colocar em campo o professor Luiz Ubeldia. Eu venho dizendo aqui ao longo da semana, o Ubeldia vem trabalhando muito o controle de carga desse elenco, né? Desse elenco do time do São Paulo depois do jogo contra o Corinthians majestoso lá em Brasília, então existe sim a possibilidade de algumas alterações. Bem verdade que o São Paulo só tem o Campeonato Brasileiro para jogar até o final do ano, mas mesmo assim está preocupado em dosar aí a quantidade de partidas de cada atleta. Por falar em Zubeldia não está muito certo para a temporada de 2025 não no São Paulo, viu? Muita gente entende aqui dentro do São Paulo, vamos com calma, vamos ver se ele é o cara mesmo para continuar no comando do São Paulo. Por enquanto tudo certo, porque o Zubeldia tem contrato com o São Paulo até o final do ano que vem. Então assim, o futebol é dinâmico, como gosta de dizer o presidente Casares, especialmente depois da passagem do Carpini. Mas por enquanto, repito, o Zubeldia tem contrato com o São Paulo. Bom, primeiro sobre o André Silva, né? Ele realmente tem entrado bem, não é um gênio, não é um craque, mas quando ele entra tem dado conta do recado. Ele ocupa normalmente a mesma posição do Caleri, embora em algumas situações emergenciais eles possam jogar juntos, mas não é o costumeiro, não é o usual. Mas quando ele tem entrado, ele tem feito gols, dado assistência, como destacou bem o José Paes, e quando o Caleri não pode jogar, eu acho que é quase que uma coisa automática a gente já entender que o André Silva é o substituto natural, tem que jogar e pode sim manter o nível aí do ataque do São Paulo e continuar fazendo gols como ele tem feito, como a gente mostrou agora há pouco aí nos próprios números, né, Mazé, Ah, sim, o André Silva ele tem sido importante, vinha sendo importante, principalmente no Campeonato Brasileiro, quando o São Paulo tinha que utilizar um time alternativo pelo fato de estar disputando a Copa do Brasil e a Copa Libertadores também. E isso permitiu que o André Silva mostrasse seu futebol para o técnico Luiz Ubeldia. O André Silva no Campeonato Brasileiro é o terceiro jogador do São Paulo que mais participações tem em gols. Então ele fica atrás só do Luciano e do Lucas. Então é um jogador que vem sendo importante, principalmente quando o São Paulo precisa utilizar uma formação alternativa. Agora, em relação ao Zubeldia, é algo habitual no São Paulo, nos bastidores do São Paulo, sempre que há um mau resultado, uma eliminação, a cabeça do técnico ser colocada ali em dúvida, né? Será que o treinador sai? Será que o treinador fica? Mas eu acho que o Zubeldia, dentro de todas as suas limitações e desafios, é um treinador que trabalhava no futebol equatoriano, vem para o Brasil e ainda assim consegue se adaptar rapidamente, manter o São Paulo competitivo. O São Paulo apresentava um futebol bem aquém das expectativas com o Carpini, a gente não pode esquecer. É verdade, nossa. E o Zubeldia, embora tenha sido eliminado nas Copas, conseguiu levar o São Paulo para uma quarta de final de Libertadores, está no top 5 o time cresceu muito e logo de cara. Até o Boca tá de olho nele. Você dando uma continuidade para o trabalho do Zubeldia, eu acho que o São Paulo pode melhorar ainda mais. Ele surpreendeu. Ele chegou e já foi dando conta do recado, então, né? Apesar de ser meio esquentadinho. O que a diretoria quer fazer de São Paulo? Quer substituir os empréstimos com bancos que cobram juros altíssimos, o São Paulo tem um monte de empréstimo, com uma única dívida, com um fundo de investimento. Esse fundo de investimento em direitos creditórios, por isso que chama FIDIC, acho que é FIDIC, né? Que é FIDC, e esse fundo é administrado pela Galápagos. E é uma operação que coloca limite de gastos e proíbe novas dívidas. Então é o seguinte, qual é o objetivo? O São Paulo vai arrecadar cerca de 240 milhões para substituir a dívida com os bancos. Mas,
para emprestar esse dinheiro, para ter esse dinheiro, aí que está a grande diferença do empréstimo normal. O São Paulo vai ter que cumprir determinados pontos na gestão. Isso difere do empréstimo convencional. O que seria isso, Barolo? O que o São Paulo vai ter que fazer para conseguir esse financiamento aí de 240 milhões? Por exemplo, limite para gasto. O São Paulo não vai poder gastar o que bem entender. Por exemplo, com o futebol, né? Vai poder gastar o menor valor entre 50% da receita bruta anual e 350 milhões. Outro item que o São Paulo vai ter que se virar. Limite para salários da administração do clube. O menor valor entre 4% da receita bruta e 25 milhões. Mas, olha só, não pode fazer novas dívidas, empréstimos ou obrigações financeiras em valor superior a 10 milhões no mesmo trimestre, sem a aprovação do comitê do crédito, ou seja, sem a aprovação da empresa que está emprestando a grana. Não pode desconto ou oneração de recebíveis. Recebíveis são as receitas futuras, né? De titularidade do clube sem autorização do fundo. Agora, olha isso aqui. O São Paulo é obrigado a apresentar superávit, ou seja, lucro. O São Paulo é obrigado a apresentar lucro no final de todos os exercícios a partir do ano terminado em 31 de dezembro de 2025. Ou seja, o São Paulo vai pegar essa grana, os 240 milhões, a dívida vai ficar só junto com esse fundo de investimento, vai eliminar a dívida dos bancos. O São Paulo, para conseguir isso, vai ter que tomar essas atitudes aí. Ou seja, vai gastar menos, então aquela história de reforços, nomes, não vai poder mais jogar dinheiro fora com os Rames Rodrigues da vida, com os Orejuela da vida, com o jogador que traz a janela de transferência que não joga, não vai poder. Como é que o São Paulo vai pagar isso, né? Porque essa empresa precisa de uma garantia. O São Paulo tem um prazo de 4 anos e meio para pagar, com vencimento em dezembro de 2028. Tem taxa de juros, tem taxa de administração e despesas, né, dessa estruturação toda. Quais são as garantias que o São Paulo ofereceu para esse fundo de investimento? Patrocínio, grana vinda do direito de uso de espaços, licenciamento dos produtos do São Paulo, direitos de transmissão, o dinheiro que é arrecadado com o sócio torcedor e venda de jogadores. O que eu acho, gente? O resumo para mim é o seguinte: é importantíssimo que essa atitude foi tomada com o objetivo de diminuir as dívidas do São Paulo, que são estratosféricas. Qual é o grande problema para mim nessa questão? Você viu aí que a gente tem que fazer, tem que gastar, tem que apresentar lucro, tem que gastar bem, né? Porque vai gastar menos, mas vai ter que gastar muito bem. E aí que eu fico preocupado. Sabe por quê? Será que as pessoas que estão lá administrando São Paulo têm competência para fazer isso? Tem competência para usar o pouco dinheiro que vai ser menor do que já tem? Será que esses caras vão gastar certo o dinheiro? A gente está vendo aí as contratações, a gente está vendo aí quanto dinheiro foi jogado fora. Será que as pessoas lá dentro têm capacidade para fazer isso? Porque o Casares está no segundo mandato e até agora ele não fez nada, ele só aumentou a dívida. Ele assumiu, a primeira gestão dele, ele assumiu com o objetivo de diminuir as dívidas, reestruturar o clube. Ele ficou vendendo essa ideia durante muito tempo para nós. E hoje, que ele já está no segundo mandato, a gente viu que ele não diminuiu em nada a dívida. Ao contrário, ele só aumentou a dívida. Ele divulgou uma live no Instagram outro dia, acho que foi no Instagram, sem perguntas, né? Ele falando só, ele dizendo que no primeiro período do mandato dele, ele não usou para acertar as dívidas, porque ele quis resgatar a autoestima. Gente, isso é papo furado. Que autoestima? A autoestima do São Paulo, o São Paulino nunca perdeu. A gente tem vergonha de determinadas administrações, como a gente cansou de ver aí nos últimos, né? Nos últimos anos, que é o mesmo grupo político, viu, gente? É o mesmo grupo. Não é um grupo de ideias diferentes que entrou e o outro saiu, aí veio outro com ideias revolucionárias e mudou, não deu certo. É o mesmo grupo político. O Casares fez parte das outras gestões. Então é o mesmo grupo político que está aí gerindo o clube há tantos anos. E aí eu acho o seguinte: o que falta para mim no São Paulo é a tal da transparência. Por que a gente ficou sabendo, isso tudo que eu peguei aqui, que eu passei de informação para você, a gente ficou sabendo através da imprensa?
Por que o presidente do São Paulo não chamou uma entrevista coletiva para responder a questionamentos? Tem um monte de dúvida que a gente pode ter aí. Por que tudo isso é feito só lá dentro, como se essa direção ou não devesse nenhuma explicação para os 22 milhões de torcedores que o São Paulo tem? Porque isso foi passado só para os conselheiros, mas você acha que os patrocinadores que estão no São Paulo, que vão para o São Paulo, procuram o São Paulo, estão preocupados com os conselheiros? Eles vão lá pelos conselheiros? Ou vão lá pelos 22 milhões de consumidores? Então eu acho que, mais uma vez, não foi nada passado para o torcedor são paulino. A gente que tem que fazer isso, outros canais estão fazendo, alguns setores da imprensa estão fazendo. E não adianta o Casares conversar com os amiguinhos só com as pessoas que dizem amém para tudo que ele fala e não fazem nenhum tipo de questionamento. Por isso que eu acho que devia ser feita uma entrevista coletiva. Chama os veículos de imprensa, apresenta o plano e responde perguntas. Vou fazer uma pergunta para você. Há quanto tempo o presidente Júlio Casares não participa de uma entrevista coletiva? Para debater com os jornalistas, para responder as questões. Quanto tempo? Eu não me lembro. Então, eu acho que tem tudo para dar certo. Pode dar certo, inclusive, esse tipo de fundo de investimento já foi feito em outros clubes que se reestruturaram, como o Flamengo, por exemplo. Eu acho que se der certo, se for bem feito, se for feito por gente competente, por gente capaz, o São Paulo tem sim grandes chances de conquistar um espaço de tranquilidade muito bom para os próximos anos. Só que, se der errado, se for administrado por amadores, se for administrado por gente que vai estar lá administrando por troca de favor, por amizade, por falta sem o menor profissionalismo, o São Paulo vai falir. O São Paulo vai falir, o São Paulo vai acabar. E aí, sabe o que vai acontecer? Vão vender por preço de banana para qualquer maluco que tiver um pouquinho de grana. Então, eu acho o seguinte, a gente tem que ficar de olho nas contratações, de olho de como tudo vai ser feito, cobrar a transparência da direção do São Paulo, cobrar que essas metas aí sejam cumpridas, tomando cuidado com dívida, vamos ver como é que serão feitas as vendas de jogadores. O São Paulo precisa trabalhar melhor a base, que lá só tem amador, que a base do São Paulo já não é mais a mesma há muito tempo, porque a gente vai depender muito das categorias de base. Ou seja, isso tudo, qual é a palavra para mim que resume tudo isso? Profissionalismo. Se o São Paulo não se profissionalizar, não vai conseguir frutos na base, não vai conseguir cumprir as metas estabelecidas por esse fundo de investimento, não vai conseguir diminuir as dívidas e vai acabar, e vai falir. Essa é a minha preocupação. Então a minha cobrança a partir de agora vai ser por profissionalismo das pessoas que estão lá tentando resolver esse problema. Torcedor tricolor, mais novidade aqui do time do coração nesse sabadão aí. O SPFC hoje, hein, vai enfrentar o Cuiabá e você está confiante, hein, na vitória do São Paulo? Deixa aqui seu palpite aqui, comente de qual cidade você vai ver esse vídeo para que a gente possa interagir e saber da onde você é, pessoal. A expectativa é alta, né, para que o SPFC consiga mais uma vitória e suba, né, na tabela aí, cada vez mais aí o time que sabemos que é limitado, né? Tem um elenco aí, alguns jogadores que já tá fim de linha e fim de carreira. O Zubeldia não consegue, né, pessoal, fazer milagres aí. Um treinador muito bom, né? Só que tem essa questão do elenco aí que tá precisando dar uma renovada, né? Vamos lá, pessoal, para mais informações do SPFC neste sábado aí. Escalação com desfalque aí, São Paulo finaliza treinos e viaja para enfrentar o Cuiabá. O técnico Luiz Zubeldia finalizou na manhã desta sexta-feira no CT Barra Funda aí, a preparação da equipe para o confronto com o Cuiabá. Um horário muito bom, né, pessoal? Sábado aí, às 19 horas, na Arena Pantanal, pela 29ª rodada aí do Campeonato Brasileiro. À tarde, o elenco viajou para a capital do Mato Grosso, pessoal. Zubeldia não conta aí com Alan Franco Caleri, pessoal, jogador muito importante, né? Suspenso aí pelo terceiro cartão amarelo. Sabino e André Silva aí pode ficar com essas vagas. O atacante Eric, hein, reserva também, é desfalque pelo mesmo motivo. O atacante Ferreirinha, né? Apesar de estar recuperado de uma lesão aí no
quadríceps aí da perna esquerda também é baixa, pessoal. Um atacante aí, né, pessoal? O Ferreirinha, ex-Grêmio. Jogador que fez boas partidas, né? Jogador muito importante aí. Também é baixa, né? Esperamos aí que o Lucas Moura consiga resolver, né, pessoal? Consiga resolver. Né, que ele foi contratado aí como uma das grandes promessas aí para o São Paulo, né? Jogador que passou, né, pessoal, aí por grandes clubes aí na Europa. E agora não, já tem um tempo já, né, pessoal, que ele voltou para o São Paulo. Mas foi uma das promessas aí. Ele e o Jaime Rodrigues, que já se foi. Esperamos aí que no caso ele faça aí um bom jogo aí, né, pessoal? Vamos lá para a provável escalação. Tem aqui Rafael, Rafinha, Arboleda, Sabino, Jamal Leves aí, Luiz Gustavo, Bob Vidia, Rato, Luciano, Lucas, André Silva. O Luciano também possa assim, né, ajudar a equipe. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Quero agradecer a todos vocês que sempre aqui acompanham nosso canal. Aproveite para se inscrever, dar aquela moral, deixando seu like no vídeo.